Parte 2: Planejamento. O conjunto dos elementos que constituem o diagnóstico leva ao planejamento. É a parte do plano de manejo denominada planejamento, onde, a partir dos elementos e análises que constituem o diagnóstico, é definido o que se deseja para o futuro da unidade de conservação e se estabelecem os caminhos a serem seguidos na sua gestão. Nos últimos anos, tem havido uma evolução no foco do planejamento das unidades de conservação no Brasil, passando dos planejamentos bastante operacionais para planejamentos mais estratégicos, o que se reflete no conteúdo do documento. O que geralmente consta no planejamento? A maior parte dos planos de manejo que seguem as orientações do roteiro de 2002 apresenta os seguintes tópicos: visão geral do processo de planejamento, descreve todas as etapas desenvolvidas durante o processo de elaboração do plano de manejo, desde a organização do planejamento, a realização do diagnóstico, até o planejamento propriamente dito, incluindo as reuniões, expedições de campo, oficinas realizadas e o registro das lições aprendidas. Apresenta uma visão geral dos resultados obtidos no planejamento, com uma síntese dos elementos que o constituem, conforme mostra a figura, finalizando com indicações para a sua implementação. Histórico do planejamento. Nos casos em que a unidade de conservação conta com planejamentos anteriores, tais como plano de ação emergencial, plano de uso público, plano de proteção ou até plano de manejo, quando este estiver sendo revisado, descreve o estágio de implementação desses planejamentos, os resultados alcançados e as dificuldades encontradas. Objetivos específicos: o que são e para que servem? Os objetivos específicos contidos no plano de manejo representam os objetivos da categoria de manejo, conforme pré-estabelecidos no SNUC, bem como os objetivos estabelecidos no decreto de criação da unidade de conservação e as características específicas da unidade evidenciadas no diagnóstico, geralmente incluindo paisagens, belezas cênicas ou outras características ambientais importantes, características relevantes do meio físico, como formações geológicas, geomorfológicas ou hidrográficas, ecossistemas especiais protegidos, espécies raras, migratórias, endêmicas, ameaçadas de extinção, sítios históricos e ou arqueológicos e ou paleontológicos, entre outros. Esses objetivos são fundamentais para o planejamento do zoneamento e dos programas e ações de manejo, que buscarão garantir a sua conservação. Os diferentes níveis de planejamento utilizados. O planejamento das unidades de conservação pode ser considerado em 3 diferentes níveis hierárquicos: o estratégico, o tático e o operacional, conforme mostra a figura. No planejamento estratégico, se estabelece a missão, objetivos específicos e a visão de futuro que embasam os demais elementos de planejamento que compõem o plano de manejo. No planejamento tático, são estabelecidos o zoneamento, os programas de manejo com suas estratégias ou ações de manejo e as normas gerais, considerando o médio prazo. No planejamento operacional, são detalhadas as atividades dos programas de manejo e elaborados os planos operativos anuais, POAs, e os projetos específicos, identificando as atividades e tarefas necessárias para o dia a dia da gestão. Os planos de manejo mais antigos apresentam planejamentos no nível tático e muito operacional, estabelecendo as ações de manejo que deveriam ser implementadas,
e muitas vezes quando e como deveria ser feito, chegando a detalhamentos como horário de visitação em determinada trilha. Nos planos de manejo mais recentes, houve uma opção por planejamentos bem mais estratégicos. O planejamento estratégico tem como foco os objetivos a serem alcançados e envolve as definições da missão, da visão de futuro e dos objetivos específicos, acompanhados de estratégias, metas e indicadores, além de zoneamento e normas da unidade de conservação. A missão é o seu compromisso com a conservação, com a sociedade e com o SNUC. Mostra o rumo ou a direção a seguir, mas sem explicitar qual será o caminho. Serve de base para a construção da declaração de significância. A visão descreve a condição ideal altamente desejável, possível de ser obtida nos médio e longo prazos. É o cenário futuro desejado, onde se deseja chegar, com impactos sobre os fatores biofísicos ou sociais ou institucionais da unidade de conservação. Sua função é conferir coerência e constância à gestão, assegurando que as ações do dia a dia da unidade de conservação sejam orientadas para a construção do futuro desejado. Objetivos estratégicos ou específicos são declarações expressas de que se pretende realizar na unidade de conservação nos próximos anos para alcançar a visão de futuro. Orientam o planejamento, a execução e o monitoramento das ações de manejo por meio de metas e indicadores. As metas representam as etapas necessárias para o alcance dos objetivos e devem ser mensuráveis, com prazos estabelecidos, específicas e práticas, respondendo a questões quanto, como e quando. Os indicadores são formas de indicar se as metas estão sendo atingidas. Indicadores de cumprimento ou desempenho refletem se as atividades planejadas foram ou não realizadas. Os indicadores de impacto servem para indicar se foram alcançados os objetivos dos programas de manejo a partir das atividades realizadas. Os indicadores de êxito verificam se foram atingidos os objetivos estabelecidos e a visão de futuro da unidade de conservação, ou seja, o grau de transformação alcançado com a implementação do plano de manejo. O planejamento estratégico estabelece as bases para a elaboração do planejamento tático, o qual, por sua vez, estabelece a base necessária para o planejamento operacional a ser elaborado pela equipe gestora da unidade de conservação, que define como, quando, onde e quem executará as ações planejadas, executando o primeiro ciclo do planejamento. O planejamento estratégico pode ser desenvolvido por vários métodos, e o ideal é que todos eles incluam uma avaliação estratégica que embase as decisões de manejo a serem adotadas no planejamento tático, zoneamento, normas e programas de manejo. Avaliação estratégica da unidade de conservação. A avaliação estratégica tem a importante função de conectar o diagnóstico com o planejamento. Ou seja, é a análise situacional da unidade de conservação e de sua região que indicará quais são as decisões de manejo mais importantes a serem tomadas para fazer frente às ameaças e garantir o alcance dos objetivos da unidade de conservação. Tais decisões refletem no zoneamento e normas da unidade de conservação e na definição das estratégias ou programas de manejo. A avaliação estratégica pode ser realizada de diferentes formas conforme o método de planejamento utilizado.
A seguir, são apresentados os 3 métodos mais utilizados até o momento. Os planos de manejo, que seguem o roteiro 2002-2011, apresentam o planejamento baseado nos resultados da interpretação da matriz de análise estratégica com base nos pontos fracos e pontos fortes, ameaças e oportunidades, forças restritivas e propulsoras, segundo a sua gravidade, urgência de solução e relevância, resultado da análise fofa descrita no item 3.2.3. As premissas defensivas ou de recuperação e premissas ofensivas ou de avanços orientam as estratégias para o manejo da unidade, constituindo a base referencial para as ações a serem propostas. A partir de 2003, o planejamento estratégico apresentado em muitos planos de manejo foi desenvolvido pelo Programa de Gestão para Resultados, PGR, embasado no Balance Scorecard, BSC. Neste método são definidas a missão e a visão do futuro, e a avaliação estratégica se dá pela definição dos objetivos específicos que são respostas para as questões apresentadas nesta figura, relacionadas a 5 perspectivas: do ambiente, dos usuários, dos processos internos, do aprendizado e inovação e das finanças, visando o cumprimento da visão de futuro da unidade de conservação. O conjunto formado pelos objetivos específicos é organizado com a lógica do mapa estratégico, como no exemplo a seguir, onde os objetivos aparecem visualmente agrupados de acordo com a perspectiva com que se relacionam. O mapa estratégico mostra que os objetivos possuem uma relação de causa e efeito, uma vez que os resultados esperados na perspectiva do ambiente dependem dos resultados com os usuários, que por sua vez irão depender da situação das finanças e suportes dos processos internos, e assim por diante. Complementando este método de planejamento, para cada um dos objetivos específicos são estabelecidos metas, indicadores e planos de ação, como mostra este exemplo. Objetivos estratégicos na perspectiva dos usuários: propiciar visitação ordenada e qualificada na unidade de conservação. Meta: envolver as comunidades do entorno nas atividades de uso público da unidade de conservação. Indicador: número de pessoas envolvidas diretamente nas atividades de uso público. Ações estratégicas: identificar nas comunidades do entorno interessados em desenvolver atividades vinculadas ao programa de uso público da unidade de conservação. Buscar parcerias para assessorar a organização social e capacitar em temáticas relacionadas ao uso público. Outro método de planejamento estratégico utilizado em planos de manejo recentes é o método Padrões Abertos para a Prática da Conservação, mencionado no item 3.2.3. Esse método desenvolveu um ciclo adaptativo e contínuo, semelhante ao PDCA, especificamente para projetos de conservação, com aplicação direta nos planos de manejo, como mostra a figura. A etapa 1 deste método corresponde à avaliação estratégica da área, representada no diagrama modelo conceitual já descrito no capítulo diagnóstico, o qual demonstra visualmente os pontos que necessitam de intervenção para garantir a conservação dos alvos da biodiversidade. Ou seja, a análise situacional diagnóstico da unidade de conservação indica quais fatores precisam ser controlados ou potencializados por meio de estratégias específicas, como exemplificado no modelo diagrama,
onde a ameaça direta está no retângulo vermelho. As ameaças indiretas e oportunidades estão nos retângulos laranja e as estratégias nos hexágonos amarelos e os alvos de biodiversidade em verde. Para cada estratégia, conjunto de ações orientadas para reduzir ou enfrentar as ameaças e aproveitar as oportunidades relacionadas aos alvos, são indicados os resultados intermediários e finais esperados, representados graficamente por meio de cadeias de resultados, como no exemplo abaixo. Para os principais resultados intermediários, são estabelecidos metas e indicadores. As cadeias de resultados representam o estado que se pressupõe atingido com a implementação das estratégias. Zoneamento. O que é e por que é tão importante? Na lei do SNUC, o zoneamento é conceituado como a definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicas, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz. A categoria de manejo da unidade de conservação é um dos fatores determinantes para a definição do zoneamento, o que faz com que algumas categorias tenham zonas específicas e diversificadas, como parques e florestas, por exemplo. Outras categorias, como APAs e RESECs, não possuem definição de zonas específicas. Diferentes roteiros estaduais também utilizam algumas zonas com denominações diferentes. Porém, os diversos sistemas de zoneamento utilizam como base uma gradação dos tipos de uso, ou seja, com zonas de um uso bastante restrito até zonas com bem menos restrições. Atualmente, o ICMBio está avançando na uniformização das zonas de manejo para todas as categorias de unidades de conservação, buscando aplicar um zoneamento com a mesma nomenclatura, conceitos e usos permitidos para todas as categorias, resguardadas as suas especificidades. Como caráter ilustrativo, apresenta-se o zoneamento utilizado para as unidades de conservação de proteção integral, nos planos de manejo das unidades de conservação que seguem o roteiro de 2002 e que são as zonas de manejo mais utilizadas atualmente nessas categorias. Esses planos de manejo apresentam as seguintes zonas, com a sua distribuição e localização apresentadas em mapas específicos. Zona intangível, com o objetivo básico da preservação dos ecossistemas, dos recursos genéticos e base para o monitoramento ambiental, garantindo a evolução natural dos ambientes protegidos. Zona primitiva, com o objetivo de manter a integridade do ambiente natural e, ao mesmo tempo, facilitar as atividades de pesquisa científica e interpretação ambiental, permitindo atividades de visitação de baixo impacto. Zona de uso extensivo, visa a manutenção do ambiente natural com mínimo impacto humano, oferecendo acesso a infraestrutura simples para visitação com fins educativos e de recreação. Zona de uso intensivo, visa a realização das atividades de visitação intensiva, interpretação, educação ambiental e recreação, em harmonia com o meio, contendo centro de visitantes, museus e outras facilidades e serviços. Zona histórico-cultural, onde ocorrem amostras do patrimônio histórico, cultural ou arqueológico. Tem como objetivo proteger estes sítios e difundir o conhecimento relacionado aos mesmos. Zona de recuperação. Objetiva deter a degradação dos recursos e restaurar a área, priorizando a recuperação natural dos ecossistemas degradados ou, conforme o caso, a recuperação induzida. Zona de uso especial. Tem o objetivo de facilitar a gestão da unidade com o foco das atividades administrativas, de manutenção e serviços, incluindo as infraestruturas como habitações funcionais, oficinas, escritórios, etc., minimizando o impacto das mesmas. Zona de uso conflitante. Tem o objetivo de contemporizar a situação já existente antes da criação da unidade de conservação com empreendimentos como gasodutos, oleodutos, linhas de transmissão, antenas, captação de água, barragens, estradas, cabos óticos e outros, estabelecendo procedimentos que minimizem os impactos sobre a unidade de conservação. Zona de ocupação temporária visa contemporizar a situação existente onde ocorrem concentrações de populações humanas residentes em unidade de conservação em que isto não é permitido,
estabelecendo procedimentos que minimizem os impactos sobre a unidade de conservação. Zona de superposição indígena. Visa contemporizar a situação existente quando áreas da unidade de conservação são também ocupadas por uma ou mais etnias indígenas, estabelecendo procedimentos que minimizem os impactos sobre a unidade de conservação. Zona de interferência experimental. Apresentada apenas nas estações ecológicas e onde pode ser permitido o desenvolvimento de pesquisas com certos impactos sobre o ambiente e visa estabelecer procedimentos que minimizem os impactos sobre a unidade de conservação. Zona de amortecimento. O que é e para que serve? Trata-se do entorno de uma unidade de conservação, exceto APA e RPPN, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade de conservação. Lei nº 9.985, de 2000, artigo 2º, inciso 18. Os limites da zona de amortecimento e suas respectivas normas poderão ser definidos no ato de criação da unidade ou posteriormente por instrumento legal de idêntica natureza e hierarquia. Ou seja, se a criação for por decreto, deverá ser por decreto. Se foi por lei, deverá ser por lei. Para cada zona, são apresentadas uma descrição, incluindo o memorial descritivo, objetivos gerais e específicos e normas. Em geral, as zonas são também caracterizadas no quadro Síntese do Zoneamento, como exemplificado no cabeçalho da tabela a seguir. Descrição, critério de zoneamento, caracterização geral. A figura a seguir apresenta de forma esquemática possíveis distribuições das zonas comumente utilizadas nos planos de manejo das unidades de proteção integral, de acordo com os níveis de intervenção pretendidos e o estabelecido no roteiro de 2002. Esta tabela compara as zonas estabelecidas para unidades de proteção integral, roteiro do IBAMA 2002, e as zonas estabelecidas para as florestas nacionais, roteiro do ICMBio 2009, demonstrando as diferenças e semelhanças entre categorias e roteiros diferentes. Programas de manejo mais frequentes. Os temas e a estrutura dos programas descritos nos planos de manejo variam bastante, de acordo com o método de planejamento utilizado, o contexto e os objetivos da unidade de conservação e as decisões da equipe de planejamento. Porém, os planos de manejo que seguem o roteiro de 2002 apresentam principalmente os seguintes programas e subprogramas, valendo destacar que os mais recentes raramente utilizam os subprogramas, seguindo a tendência de simplificação. Programa de proteção com os subprogramas de prevenção e combate a incêndios, de fiscalização e de controle ambiental. Programa de conhecimento com os subprogramas de pesquisa e de monitoramento. Programa de uso público com os subprogramas de visitação e de interpretação ambiental. Programa de integração com a região da unidade de conservação, com os subprogramas de divulgação e comunicação, de sensibilização ambiental, de gestão participativa, de controle ambiental e de incentivos a alternativas de desenvolvimento. Programa de operacionalização com os subprogramas de consolidação territorial e de administração e manutenção. Para cada programa ou subprograma, são geralmente apresentados os objetivos, os resultados esperados e as atividades a serem desenvolvidas, visando garantir o alcance dos objetivos. Muitos planos de manejo apresentam indicadores de desempenho, de impacto e de êxito relacionados aos subprogramas, visando monitorar e avaliar a execução das atividades previstas, o alcance dos seus objetivos e o grau de transformação alcançado, como mostra a tabela a seguir.
Normas gerais da unidade de conservação. O plano de manejo estabelece normas gerais para a gestão da unidade de conservação, ou seja, princípios e regras sobre o uso da área e o manejo dos recursos naturais da unidade de conservação, estabelecidas com o fundamento nos objetivos gerais da categoria e nos objetivos de criação da unidade, tais como os exemplos citados a seguir. É proibida a permanência de animais domésticos no interior da unidade de conservação. É proibido explorar ou fazer uso comercial de imagem da unidade de conservação sem autorização do órgão gestor. É proibido atracar embarcações, montar acampamentos ou permanecer sem autorização na margem direita do rio nos limites da unidade de conservação. Toda pessoa ou instituição que produzir material técnico, científico, jornalístico ou cultural sobre a unidade de conservação deverá entregar uma cópia à sua administração para arquivamento no seu acervo. É vedada, dentro da unidade de conservação, a realização de shows ao ar livre ou não, festivais e o uso de aparelhos sonoros de longo alcance, bem como a passagem ou a permanência de carros de som. Outros instrumentos normativos já existentes e que possam ter relações com a gestão de unidade de conservação também fazem parte do plano de manejo, uma vez que as decisões de manejo podem ser dirigidas ou influenciadas por atos estabelecidos com outros órgãos federais, estaduais ou municipais, empresas de utilidade pública, organizações parceiras e outras entidades.